módulo 18 da nossa apostila 4, é o último módulo, página 47, tá beleza? O nome dessa aula chama Reações em Etapas, mas isso daí, o nome correto seria Lei da Ação das Massas, ou também Lei de Gutenberg-Wage. Lei de Gutenberg-Wage, né? São cunhados, e eles fazem alguns estudos sobre a velocidade das reações. Estamos dentro de cinética química ainda, né? Então, vamos lá. Moçada, é o seguinte, veja bem o seguinte. Lei da ação das massas fala a seguinte coisa para vocês. Que a velocidade de uma reação, ela é dada, né? Ela é diretamente proporcional ao produto. Leiam comigo, por favor, para que dê certo. Ao produto das concentrações molares dos reagentes, que eu esqueci aqui de colocar, dos reagentes, olha só, dos reagentes, elevadas a determinados coeficientes. Então, é o produto das concentrações molares dos reagentes elevadas a determinados coeficientes. Então, veja bem, para você entender, eu tenho uma reação genérica aqui, A mais B, com o coeficiente aqui, elevado a Azinho vezes Bzinho, e nesse exato instante eu vou pegar isso daqui e vou colocar. Velocidade é igual a concentração de A vezes concentração de B, elevado a alfa, elevado a beta. Esse alfa e esse beta pode ser os coeficientes da reação, como pode ser que não. Tá? Eu coloco aqui a determinados coeficientes, né? Na verdade, a determinados expoentes, mas tudo bem. Então, isso aqui é elevado a alfa e elevado a beta. Esse alfa e esse beta, eles são chamados de ordem da reação em relação a cada reagente. Por que eu preciso elevar isso? Porque, veja bem, quando você tem uma reação, você sabe que, por exemplo, uma molécula de um determinado reagente tem que bater, por exemplo, em uma do outro, ou uma de um reagente tem que bater em duas moléculas do outro, ou duas de um tem que bater em três do outro. Ou seja, quando você eleva a concentração a esses expoentes, né, na química, os expoentes são chamados de coeficientes, de ordens, né? Perdão, esses expoentes são chamados de ordens, né? Então, ordem de um reagente, ordem de uma substância, nada mais é o que o seu expoente. Químico é tudo assim, inventa nome para tudo, tá bom? Então, a gente tem que elevar. Então, a concentração elevado a esse expoente. Esse expoente aí que nós vamos dar o nome de ordem, ele mostra para você assim, eu preciso trombar um desse com dois daquele, dois de um com três daquele e assim por diante. E a velocidade também tem um K. Então, a velocidade de uma reação, ela depende das concentrações dos reagentes, ela depende das concentrações dos reagentes, ela depende das concentrações dos reagentes elevados a certas ordens, e isso daqui também depende da constante. Essa constante é chamada de constante de velocidade, constante de proporcionalidade. Essa constante, ela depende da temperatura. Se você mudar a temperatura, essa constante muda. Se você mudar a temperatura, essa constante muda. Então, veja bem, eu quero calcular a velocidade dessa reação aqui que eu dei. Vai ser V igual a K, que é uma constante de proporcionalidade obtida experimentalmente, tá? Vezes a concentração de A elevado a um expoente, que eu chamo de ordem, vezes a concentração de B elevado a um expoente, que eu também chamo de ordem. Pode ser que essas ordens sejam os próprios coeficientes. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente vai ver daqui a pouco, tá? A gente vai ver daqui a pouco. O que eu quero mostrar para vocês é que essa fórmula é a fórmula para calcular a velocidade dessa reação. Se você souber quanto vale alfa, souber quanto vale beta, né? Você pegando a concentração de A, a concentração de B, substituindo, você acha a velocidade aí. Tá. A aula de hoje não é assim, o objetivo dela não é você sair calculando a velocidade das reações. O objetivo da aula é você encontrar a fórmula da velocidade. Vocês entenderam o que eu disse? Porque cada reação química vai ter uma fórmula, cada reação química vai ter uma lei, ou também chamado de expressão da velocidade. Então, cada reação química tem uma lei, tem uma expressão da velocidade. Isso é demais de importante. E a aula de hoje, nós temos como objetivo da aula de hoje é encontrar essa fórmula. Porque se você tem a fórmula daquela reação em mãos,
basta você substituir valores e você encontra o valor da velocidade, você encontra ali quanto vale a velocidade. Então, nesse exato momento, né, nós vamos estudar isso daí com riqueza de detalhes, para ver como que você encontra essa expressão, essa lei para cada reação química, tá bom? Mas, de modo geral, vai ser a velocidade, que é o Vzinho, é igual a uma constante. Para cada reação, eu tenho um valor de constante, e para cada reação, eu tenho uma constante diferente se eu mudar a temperatura, mas vai ser velocidade igual a constante vezes a concentração dos reagentes elevado às suas ordens. Essas ordens nada mais são do que os seus expoentes, tá bom? Então, nesse exato momento, eu tenho isso daqui, ó. Eu vou começar pelas reações mais simples, também chamadas de reações elementares. As reações elementares, elas são muito simples, elas são muito fáceis. As reações elementares, elas são reações que ocorrem em uma única etapa. Então, reações elementares são reações que ocorrem em uma única etapa. Reações elementares são reações que ocorrem em uma única etapa. Toda vez que você tem uma reação que ocorre numa única etapa, a parte mais Master Blaster Advanced Plus importante da aula é essa. Os expoentes que aparecem na expressão da velocidade de uma reação elementar são, grifem isso, os próprios coeficientes estequiométricos da reação. Só para reações elementares que eu posso falar que os expoentes, ou seja, as ordens de cada reagente, são os próprios coeficientes. As ordens de cada reagente são seus próprios coeficientes. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, olha só, eu pego essa reação aqui, eu falo que isso é uma reação elementar. Tá. Ah, mas como que eu vou saber se a reação é ou não elementar? Todos me fazem essa pergunta. O texto tem que avisar, né? O texto tem que avisar. Se não avisar, a gente vai ver um outro detalhe daqui a pouco. Um minuto, tá bom? Um minuto. Então, nesse exato momento, o texto tem que falar, ó, essa reação aí é elementar. Você fala, tá bom. Escreva a fórmula da velocidade dessa reação. Escreva a fórmula da velocidade dessa reação. Você fala, tá bom. Vai ser como? Você fala, é muito fácil. V é igual a concentração de H2 vezes a concentração de N2, tá aqui, elevado, olha só, a 3, por que 3? Ó, porque aqui é 3. E aqui elevado a 1. Por que aqui é 1? Porque aqui é 1. Entendeu? Isso tudo também vezes K. Isso daí que eu acabei de escrever é a fórmula, a expressão, a lei da velocidade para essa reação. Então, se você quer saber a velocidade dessa reação, quando a concentração desse cara for tanto e a concentração desse cara for tanto, basta você substituir aqui, tendo o valor da constante, que é obtido experimentalmente, você encontra a velocidade naquele momento. Você fala, só isso? Só isso. Básico, simples, tranquilo. Você fala, legal. Ô, Gabi, então, por exemplo, se eu pegar uma reação aqui, vamos pegar uma reação aqui, 1A mais, sei lá, 2B, isso aqui dando, sei lá, moçada, AB2. Fechou? Eu falo que essa reação é elementar. Você fala, tranquilo. Se essa reação é elementar, você fala o seguinte, qual seria a fórmula da velocidade? V é igual a K, A elevado a 1, vezes B elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que os expoentes, ou seja, as ordens, são os próprios coeficientes da reação, porque ela é uma reação elementar. Você fala, é muito fácil. Sim, ainda bem. Observação. Para uma mesma reação química, se mudarmos a temperatura, muda o valor de K. Eu já tinha dito isso. Por quê? É muito lógico também, né? Se você mantém as concentrações, mas aumenta a temperatura, a velocidade não aumenta? Então, por quê? Porque eu aumentei o valor do K. O K, ele depende da temperatura. Fechou, meus amores? Então, até aqui está tranquilo? Eu preciso fazer uma observação muito, muito, muito importante, que essa observação a gente vai levar até o final do ano, que é a observação das substâncias sólidas. Por exemplo, se eu pegar aqui 2A mais 1B dando produtos, e eu pergunto para vocês assim, ó, gente, eu quero que vocês calculem a expressão, calculem não, encontrem, vamos falar corretamente, eu quero que vocês encontrem a expressão da velocidade para essa reação. Como seria, né? Seria V igual a concentração de A elevado ao quadrado vezes K. Você falou, Gabiru, você esqueceu do B, velho. Aqui, ó, o B não entra.
ele aqui não entra. Por que que ele não entra? Porque ele é sólido. Substâncias sólidas, a sua concentração não varia. A concentração de um sólido é sempre constante. A concentração de um sólido é sempre constante. A concentração de um sólido é sempre constante. Aí você fala assim, não entendi. Moçada, presta atenção. Ó. Se você pegar um recipiente, tá? Colocar HCl aqui, qual seria a concentração do HCl? Seria a concentração de HCl, seria número de mols de HCl dividido pelo volume da solução. Volume da solução. Certo? Se você colocar um sólido aqui dentro, o sólido não ocupa o volume da solução. Ele tem um volume próprio. E vamos supor que você esqueça isso. Você esqueceu isso. Isso daqui, concentração de B. Concentração de B. Isso daqui está errado. Isso aqui está errado. Mas vamos supor que você esqueceu que isso esteja errado. Vamos supor que você esqueceu. Você pegou o número de mols de B e dividiu pelo volume de B. Isso daí não tem. Mas vamos supor que você pensou isso. Você fez isso. Vamos supor que você tenha feito isso. Tá, vamos supor que você esteja assim nesse caminho errado. Vamos provar que pelo errado, vamos provar que a concentração não varia. Pra você ver que interessante, ó. Eu tenho ali a concentração, eu tenho B, eu falo que a concentração seria essa. Está errado, mas vamos supor que você faça isso. Vamos supor que você faça isso. Você fala, tá bom. Se você usou metade disso reagiu com a solução, sei lá, aqui de HCl e usou metade disso reagiu e formou um sal, sei lá. Como se tivesse esse pedaço de zinco mais HCl formando ZnCl2 mais H2. Vamos supor que metade desse zinco aqui, que eu estou representando pela letra B, virou sal e ficou dissolvido. Tá. Então, se metade do número de mols foram usados, o volume também caiu pela metade. Se você cortar 2 com 2, aqui, ó, você vê que a concentração no início e no fim é a mesma. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que sólido não vai entrar lá. Por que sólido não vai entrar? Porque a concentração do sólido não tem nem como você medir. Mas se você quiser medir, você vai pegar o número de mols pelo volume, você vai ver que vai dar sempre o mesmo resultado. Então, o que você tem que lembrar de tudo isso? Eu estou provando uma coisa pelo absurdo. Eu estou provando para vocês que sempre que você tiver um sólido na reação, ele não entra na expressão da velocidade. Sólidos não entram na expressão da velocidade. Sólidos não entram na expressão da velocidade. Isso é extremamente importante. Tá bom? Bom, falado tudo isso, isso vale tanto para reações elementares quanto para essas reações que nós vamos estudar agora, que são as reações não elementares. Tá bom? Isso é uma coisa interessante. É que eu já coloquei aquela observação lá nas reações elementares para que vocês já saibam que se aparecer sólido, você já nem entra. E depois, mais para frente, a gente acaba estudando equilíbrio. E no equilíbrio, sólidos não entram. Não é que no equilíbrio sólidos não entravam. Já não entrava aqui. Aquela fórmula do equilíbrio, ela vai ser derivada dessa fórmula aqui das reações, né, elementares e não elementares. Então, se já não entra aqui, não tem como entrar lá no equilíbrio. Isso é uma coisa extremamente importante. Tá bom? Bom, dito isso, né, o que a gente vai falar? Reações não elementares, se a reação elementar ocorre numa única etapa, as não elementares ocorrem em 2 ou mais etapas. Isso é meio lógico, né? Então, as reações não elementares, elas ocorrem em 2 ou mais etapas. Então, nesse momento, né, nesse exato instante, o que acontece nesse instante, né? Você tem aqui uma reação, que é uma reação que ocorre em 2 ou mais etapas. Só que, vamos supor aqui, pensar, uma reação tenha 3 etapas. Chutei 3 etapas. Você fala, fechou. Nessa reação tem 3 etapas, uma dessas 3 vai ser lenta. Ah, não tem como 2 ser lenta. Não, é sempre uma é a mais lenta de todas. Ah, mas se eu tiver 4, uma é a mais lenta de todas. Se eu tiver 5, uma é a mais lenta de todas. E se eu tiver 10, gente, uma é a mais lenta de todas. Essa reação mais lenta é a que define a velocidade da reação global. É a etapa lenta que define a velocidade da reação global. É a etapa lenta que define a velocidade da reação global. Então, nesse exato momento, olha que legal. Se você quer descobrir a expressão, a fórmula, a lei da velocidade, aquela formulinha V igual a K, tarará, para a reação global, você vai olhar para a lenta.
É a etapa lenta que define a velocidade da reação global. É a etapa lenta que define. Ah, mas como que eu vou saber qual é a lenta? O texto avisa. O texto, olha só, o texto avisa. Por quê? Se o texto não avisar, você não tem como saber. Não adianta você trazer para mim umas 5 etapas, somando, dando uma global. Falou, Gabi, qual é aí a lenta? Eu não sei, porque isso é experimental. Então, o texto, ele avisa. Então, por exemplo, só para você entender aonde que eu quero chegar, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Eu tenho aqui, ó, considere a reação. Você fala, tá, fechou, tem a reação aqui. Nesse exato momento, tem essa reação. Nesse exato momento, eu faço assim, ó, H2 mais 2NO, dando N2O mais água. Tá, numa etapa. A segunda etapa, H2 mais N2O, dando N2 mais água. Você fala, tá, e daí? Beleza. Eu vou pegar essas duas etapas, eu vou somar elas. Se eu somo elas, eu corto quem foi produzido com quem foi consumido. Você fala assim, cortou, cortou. Beleza. Na hora que cortou, cortou, você chega na reação global. Você fala, tá aí a reação global, qual o problema? Vamos supor que eu, Gabiruzinho, chegue aqui agora e fale assim para vocês. Gente linda do meu coração, eu quero a expressão, eu quero a lei da velocidade. Você fala, fácil. Para isso, qual que é a lenta, qual que é a rápida? Eu falo, ó, a primeira é lenta, a segunda é a rápida. Você fala, então fechou. Eu nem olho para a global, eu nem olho para a segunda etapa. Eu vou olhar para a etapa lenta. Ah, e sempre a primeira etapa é a lenta? Não, às vezes é a segunda, às vezes é a terceira, às vezes é a quarta. Depende da reação. Depende do que você está estudando. Então, nesse exato momento, a primeira etapa é a lenta nesse exemplo. Pode ser que no segundo exemplo que eu dei, ou no exercício, seja a terceira etapa, tanto faz. O exercício tem que fornecer. Então, eu vou olhar para a etapa lenta. Então, vai ficar V é igual concentração de H2, por que H2? Ó, porque na etapa lenta tem H2. Ah, mas também tem na global. Esquece a global. Pelo amor de Deus, olha para a lenta. Vezes a concentração de NO. Vezes a concentração de NO. Tá, você fala, até aí, Gabi, tá fácil, extremamente fácil. Aí eu vou elevar o H2 a quanto? O H2 vai ser elevado a 1. Ó. Repare, qual é o coeficiente estequiométrico da etapa lenta do H2? 1. Então, aqui vai ser 1. Qual vai ser o coeficiente estequiométrico do NO aqui? Qual é o coeficiente estequiométrico aqui? Ó? 2. Então, aqui vai ser quanto? 2. Então, nesse exato momento, eu tenho que a expressão da velocidade da global, essa é a expressão da velocidade da reação, olha só, da reação global, da reação plim-plim, da reação global. Ai, mas não está igual a global. Não, porque quem determina é a etapa lenta. É a etapa lenta que você vai olhar para ela e vai falar, ó, eu vou extrair daqui. Vocês entendem? Então, você está extraindo a expressão da velocidade, a lei da velocidade, a fórmula da velocidade da global, você está extraindo da etapa lenta. Quem determina a velocidade da global é a etapa lenta. Então, você tem que ser avisado aonde está a lenta. Não adianta você querer sair. Ah, eu vou achar que essa é a lenta. Não, o exercício tem que avisar de alguma maneira, ele tem que falar de alguma maneira qual é a etapa lenta. E aí, você olhando para a etapa lenta, você encontra a fórmula da velocidade. Eu acho que até aqui é bem assim, maçante, é bastante coisa, mas dá para entender. Só que o que mais cai no vestibular é para você encontrar a expressão, a lei da velocidade de uma dada reação e você não sabe se ela é elementar ou não. Porque, veja bem, primeira coisa que você olha para essa reação, eu pergunto, qual a lei da velocidade? Qual a lei da velocidade? Você fala assim, putz, e agora? Aí o que você tem que perguntar? Será que é elementar? Essa é a primeira pergunta. Será que é elementar? Será que é uma não elementar? Não elementar? Aí você fica se perguntando. Porque se ela for elementar, porque se for elementar, ó, se for elementar, é muito fácil. Se for elementar, V é igual a K vezes A elevado ao cubo vezes B elevado ao quadrado. Se for elementar. Mas, se não for,
Se não for. E agora? Aí você fica desesperado, desesperada. Você fala, Jesus, como é que eu vou conseguir? Para isso, quando o vestibular dá uma reação e fala, ó, dá a lei da velocidade, e não fala se é ou não elementar, ele vai te dar o quê? Experimentos. Ele vai te dar dados. E você, em cima desses dados, você vai fazer contas, você vai calcular, você vai analisar em cima dos dados. Então, você vai ter que fazer análise de dados experimentais. Então, vamos supor que nós estamos num exercício e esse exercício fala assim, ó, qual é a lei da velocidade disso? Para tal, analise os 3 experimentos. E o cara me dá 3 experimentos aqui. Ele me dá 3 experimentos. Gente, em cima disso, você consegue encontrar a lei da velocidade? Você fala, consigo. Como que você faz isso? Primeira coisa. Para você encontrar a lei da velocidade, você vai pensar assim, ó, V é igual a K vezes A elevado a X vezes B elevado a Y. Eu não sei quanto vale X, eu não sei quanto vale Y. Ah, aqui vale 3, aqui vale 2 por causa do coeficiente. E se não for elementar? Eu não sei. Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise. Essa análise é a parte mais difícil da aula. Eu vou explicar de 2 maneiras. Eu vou explicar de uma maneira cansativa e vou explicar de uma maneira prática. Primeiro eu vou fazer a maneira cansativa, mais cansativa do que já está, mas eu preciso. Você precisa descobrir se aqui é elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, e aqui você também precisa descobrir. Ou seja, se isso aqui for elevado a 1, tem uma certa influência na velocidade. Se isso for elevado a 2, tem uma outra influência. Se isso for elevado a 3, tem uma outra influência. É meio lógico. Ou seja, você precisa descobrir como que A influencia a velocidade. Depois, você precisa descobrir como que B influencia a velocidade. Beleza. Para que isso ocorra, você vai comparar os experimentos. Tá, você fala, tranquilo, até aí tá fácil. Beleza. Então vamos devagar agora. Se eu quero descobrir como que A influencia na velocidade, eu altero as concentrações de A, mas mantenho as concentrações de B constante. Por quê? Se eu alterar A e B ao mesmo tempo, eu não sei qual dos 2 reagentes está influenciando mais ou menos na minha velocidade. Então, agora eu altero um e mantenho o outro. Sempre que você quer saber, eu quero saber como que A influencia. Então, eu mantenho A, eu altero A e mantenho B. Eu quero saber como B influencia. Mexo em B e mantenho A. Então, olha só para cá. Eu vejo que da experiência 1 para a experiência 2, a concentração de A está sendo duplicada. Mas a concentração de B está constante. E quando eu mexo em A, mas mantenho o B constante, a velocidade mexe. Então, eu vou comparar 1 com 2 para descobrir A. Então, vamos lá. Eu vou comparar o experimento 1 com o experimento 2. Por que eu estou comparando o experimento 1 com o 2? Porque nesse 1 para 2, eu vejo que a concentração de B está constante, mas a concentração de A está mudando. E, com isso, a velocidade se alterou. Então, eu vou pegar agora, nesse exato momento, e vou pensar assim. A fórmula genérica da velocidade dessa reação vai ser essa. Porque a reação que eu tenho é essa, 3A mais 2B. Vocês concordam comigo? Olha só, a reação que eu tenho é essa, ó. 3A mais 2B, dando os produtos aqui, que não interessa agora. Tá. Eu quero saber quanto vale X e quanto vale Y. Tá, eu não sei ainda, porque se for elementar, X vale 3 e Y vale 2. Mas eu não sei se é ou não elementar, então eu vou comparar as coisas. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Eu pego a expressão genérica e começo. Qual é a velocidade no experimento 1? Vale 2. Então eu venho aqui e substituo 2. Igual a K, tá bom? Vezes, qual a concentração de A no experimento 1? Vale 1, tá? Vezes a concentração de B no experimento 1. Quanto que é? 1. Beleza, fiz isso. Beleza.
Tá, agora eu vou fazer o mesmo que o experimento 2. Qual é a velocidade no experimento 2? É 8. Fechou. Igual a K. Vezes. Qual é a concentração de A no segundo experimento? Vale 2. Vim aqui substituir. Vezes. Qual a concentração de B no segundo experimento? Beleza. Sempre tudo na mesma temperatura, tá? Você não pode comparar, você não pode fazer essas comparações se você mudar a temperatura. A temperatura tem que ser mantida constante. Lembre-se disso, tá? Então, você só pode comparar um experimento com o outro se a temperatura for constante. Bom, feito isso, falado isso, dito isso, eu quero comparar coisas. Como que vocês comparam coisas? Ah, comparando, né? O pessoal responde. Normalmente você divide, por exemplo, assim, ó, eu quero saber quantas vezes o gabiru tem mais massa do que, sei lá, aquela cadeira. Você pega a massa do gabiru, divide pela da cadeira e dá um valor. Não é assim? Então eu vou fazer o mesmo. Eu vou dividir o experimento 1 pelo experimento 2. Eu divido aqui o experimento 1 pelo experimento 2. Na hora que eu faço essa divisão, o que é o experimento 1? V, que é 2, é igual a K, vezes a concentração de A elevado a X, vezes a concentração de B elevado a X, tudo do experimento 1. Tudo isso dividido pelo experimento 2, que V é igual a 8, igual a K, né? Vezes a concentração de A elevado a X, vezes a concentração de B elevado a Y. Tá? Moçadinha linda do meu coração, minhas crianças maravilhosas. Vai, dá para melhorar isso? Você fala, poxa vida, se dá. Matemática, vocês são doutores. O que dá para fazer? Dá para cortar o Y em cima com o Y embaixo. Morreu. Dá para cortar mais alguém? Você fala, dá. Se a temperatura é a mesma, dá para cortar as constantes. Entenderam por que você mantém a temperatura? Entendeu? Você corta. Se você mudar a temperatura, muda o valor da constante. Aí já era, né? Não dá. Corta. Ficamos como? Ficamos que 2 dividido por 8, 2 dividido por 8, reparem bem, é igual a 1 dividido por 2, né? Tudo isso elevado a x. Vai, vocês são feras em matemática. Dá para melhorar isso? Você fala, lógico que dá, né, Gabi? 2 dividido por 8 dá o mesmo resultado, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que 1 dividido por 4. É meio lógico, né? Tá bom. Se você pegar 1 dividido por 4, vai ser igual a 1 dividido por 2, tudo isso elevado a x. Porque eu tenho elevado a x aqui, elevado a x aqui. Então, põe tudo isso elevado a x. Aí, né, eu faço a pergunta dos campeões. 1 sobre 2 elevado a x é igual a 1/4. Quanto que dá x? Vocês gritam, né? X dá 2. Muito fácil, tudo muito simples. Então, você já descobriu que a concentração de A é elevada a 2. Só com isso, só de bate-pronto, vocês já descobriram que aquela minha reação de 3A mais 2B, dando aqueles produtos que agora não vou lembrar, já não é elementar. Vocês já entenderam por que não é elementar? Já entenderam? Não? Não entenderam? Veja bem, aqui é elevado a 2. E o A aqui, que número que tem na frente? 3. Entendeu? Caraca, velho, então não é elementar, não é. Ô, Gabi, se aqui fosse 3, aí você precisaria saber quanto que B é elevado. Se aqui fosse 3 e aqui fosse 2, é elementar. Se aqui for 3 e aqui for 1, já não é elementar. Entendeu? Então, mas já que aqui o A já deu elevado ao quadrado e aqui é 3, eu já matei que já não é elementar. Agora, eu preciso descobrir Y. Eu preciso descobrir Y. Essa é a pergunta dos campeões. Eu preciso descobrir quanto vale Y. Quanto vale Y? Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos voltar. Vou voltar tudo. Volta. Aqui. Eu quero descobrir B é elevado a quanto? Lembra que eu comecei a aula falando assim para vocês aqui nessa parte da aula, né? Não no começo da aula, mas nessa parte da aula eu comecei falando assim, ó. Se eu quero descobrir como que um reagente influencia na velocidade, eu mantenho o outro e mexo naquele que eu quero estudar. Não é isso? Você fala lá, Então tá. Eu quero descobrir como que B influencia na velocidade. Eu comparei 1 com 2 para descobrir A. E compara 2 com 3. Meu Deus do céu. Se eu comparar o experimento 2 com o experimento 3, repare, o que vai acontecer? Eu estou mudando B e eu estou mudando A ao mesmo tempo. Pode? Não pode. Não pode. Não pode. Então, o que acontece? Não dá para eu comparar o experimento 2 com o 3. Mas vai ter exercício que dá. Cada exercício é uma história.
Então, nesse exemplo que eu estou dando, eu vou comparar o experimento 1 com o experimento 3. Por quê? Do experimento 1 para o 3, a concentração de A foi mantida o quê? Constante. E a concentração de B mexeu. Entenderam? Entenderam o pulo do gato? Entenderam? Então, eu vou lá, volta tudo. Peraí. Aqui. Então, agora, para eu descobrir B, eu vou comparar o experimento 1 com o 2. Eu vou comparar o experimento 1 com o 2. Eu vou comparar o experimento 1 com o 2, não, 1 com 3, 1 com 3, 1 com 3. Perdão. Vocês vão assistir, vão dar risada depois do professor meio tonto, né? Mas por que eu comparo 1 com 3? Porque a concentração de A é constante e a de B muda. Então, nesse exato momento, eu pego aqui, ó. Velocidade do experimento 1, 2, vem aqui. Concentração de A no experimento 1, concentração de B no experimento 1. Ah, eu sei que X vale 2. Tá, tudo bem, não precisa nem pôr. Velocidade do experimento 3, aí, 4, tá aqui. Concentração de A no experimento 3, 1. Concentração de B no experimento 3, 2. Tá bom, já tem tudo aí. Olha que zona que ficou isso. Então, nesse exato momento, nesse exato instante, eu venho aqui e divido o experimento 1 pelo 3. Ao dividir o experimento 1 pelo 3, eu corto um x em cima com um x embaixo, não 1 elevado a x com 1 elevado a x, corta K, porque a temperatura é constante, né, que eu estou trabalhando. E eu fiquei com 2 dividido por 4 é igual a 1 elevado a y, dividido por 2 elevado a y. Dá para melhorar? 2 por 4 é a mesma coisa que 1 por 2. Ou seja, eu tenho meio igual a meio elevado a y. De novo, eu coloquei o y em evidência. Quanto que está dando o y? Ai, Gabi, o y dá 1. Então, esse jeito que eu expliquei, eu descobri a expressão da velocidade. Só que se você está assistindo a aula, às vezes está até tentando copiar, mas estou indo meio rápido, mas você não está falando assim, cara do céu, como que eu vou resolver um exercício desse? É muito demorado. Não tem um jeito mais fácil? Ah, gente, o Gabi sempre dá o segundo jeito. Tem a regra prática. A regra prática, você resolve isso em 10 segundos. Fica olhando. Quero descobrir como que A influencia na velocidade. Então, vamos lá. Quero descobrir quanto que vale A. A elevado a quanto? Elevado a X. Quanto vale X, né? Não quanto vale A. Quanto vale X? Tá, vamos lá. Devagar. Agora, para acabar a aula, hein? 1 para 2. Na experiência 1, para o experimento 2, eu vejo que a concentração de A foi multiplicada por 2 e isso foi mantido constante. O que aconteceu com a velocidade? Ela quadruplicou. Quando eu dobrei a concentração de A, a velocidade quadruplica. Qual é a regra? Você vai pegar o número que mexeu, decore a regra. Pegue o número que mexeu na velocidade, eleve a letra que você quer descobrir e iguale com o número que mexeu com a velocidade. Acho que eu falei velocidade, aqui é concentração, errei o final, errei. Pegue o número que mexeu com a concentração, pegue o número que mexeu com a concentração, pegue o número que mexeu com a concentração, eleve ele a uma letra e iguale com o número que mexeu com a velocidade. Está aqui. Quanto que dá isso? Quanto que dá isso? Quanto que dá isso? Ai, Gabiru, você é bobo. 2 elevado a x é igual a 4? X vale 2. Já descobriu. Ah, tá zoando que é só isso. Não, é sério. Faça a mesma coisa agora para o B. Ó. Pegue o número que mexeu com a concentração. Aí, 2. Ó, de 1 para 2 eu multipliquei por 2. Boa. E a velocidade? Aí também foi multiplicada por 2. Ó. 2 foi para 4. Boa. Então, nesse exato instante, pegue o número que mexeu com a concentração, pegue o número que mexeu com a concentração, pegue o número que mexeu com a concentração, eleve a y e iguale com o número que mexeu com a velocidade. Quanto que está dando o y, crianças lindas? Quanto está dando o y? O y está dando 1. Ah, você está zoando. Olha só, eu resolvi tudo aquilo que eu fiz antes só com isso. Então, qual é a regra? Decore. Pegue o número. Escreva certo, que aquela hora eu falei errado. Pegue o número que mexeu com a concentração.
eleve a uma letra e iguale com o número que mexeu com a velocidade. Acabou. Você descobre isso. Sempre vai dar certo? Sempre vai dar certo. Posso fazer assim na segunda fase? Pode, só que aí você explica. Verificando que ao dobrar a concentração de A, a velocidade quadruplicou. Assim, sabemos que A é elevado ao quadrado. Vimos que ao duplicar a concentração de B, a velocidade duplicou. Então, assim podemos descobrir que B é elevado a 1. Acabou. Então, você consegue aí resolver todos os exercícios. Mas ainda eu não terminei essa matéria. Eu precisaria falar de ordem da reação. Ordem da reação. Certo? Para falar de ordem da reação, o que eu preciso fazer com vocês? Eu preciso de mais uns 15 minutos, que nós não temos, que vai dar o nosso sinal. Então, hoje nós vamos dar até aqui. Semana que vem, o Gabi continua. O Gabi continua. Beleza até aqui, moçada linda do meu coração? Sim ou não? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, só deixa eu pegar aqui.